todos. Esse é o nosso primeiro colóquio, né? Nós vamos tratar aqui das questões dos arquétipos maternos na mitologia grega. Isso foi uma solicitação que me veio lá do grupo, de um grupo de psicologia, e aí eu fui me enfronhando e fui descobrindo uma série de questões super interessantes, né? Já não bastasse a complexidade dos arquétipos femininos no mito grego, ainda a gente tem a complexidade, né, e as múltiplas visões sobre a questão da maternidade, né? E esse primeiro encontro ele tem como intenção mostrar para vocês a ideia da potencialidade dessas figuras maternas. E nós vamos trabalhar, então, com a origem, a cosmogonia, o princípio de tudo. Tá? Então, não quero que, por favor, vocês fiquem desesperados e desesperadas com os nomes, né? Porque parece uma lista telefônica grega, mas da Grécia Antiga. Mas não se preocupem com esses nomes. O importante é vocês entenderem como que isto vai sendo construído. Tá? Já que depois do próximo encontro aí a gente vai começar a falar sobre as figuras deusas, né? As grandes mães deusas, e aí depois seguimos. Né? Essas mães de hoje, elas não são deusas, elas são divindades, né? Potenciais, né? E há uma enorme inversão sobre o modelo judaico-cristão. Né? Na verdade, iniciamos dizendo sobre uma figura feminina que, por partenogênese, vai, então, gerar, né, tudo que nós entendemos como a cosmogonia, né, e depois, obviamente, a teogonia, a origem dos deuses. Ok? Muito bem. Então, os gregos sempre entendiam que, inicialmente, havia o caos. Esse caos originário ele é muito diferente da ideia e conceito de caos que nós temos hoje. Esse caos ele é uma representação de uma fonte, de um poço, tá? Enorme, onde tudo está contido, tá? Se contém, mas nada está dividido. Tá? Tudo está lá, mas tudo misturado, separado, repartido em partes, atomicamente falando. E é desse caos, né, desse caos absoluto, que totalmente, né, sem nenhuma programação, essa grande divindade origina uma filha chamada Nix. E Nix, ela é tão antiga e tão impossível de a gente dizer quando foi que ela surgiu, que nós chamamos essas entidades de eviternas, não de eternas. Elas são eviternas, porque nós não sabemos qual é o nascimento, quando é que nasceu. Né? E elas continuam existindo. Tá? Não há um momento em que morreu ou foi destruída e há o término de uma história. Então, Nix é, com certeza, né, uma dessas deusas mães eviternas, a primeira. E como os gregos representavam? Ela era representada como um manto celestial da noite, né? Um manto estrelado, né? Noturno. Essa era a imagem que os gregos faziam dessa primeira divindade materna, poderosa. Né? Ela é uma potestade. A ideia de potestade é mesmo no sentido de potência, de explosão de alguma coisa que vai ressoar, ecoar, né? Em vários níveis de entendimento narrativo e tudo mais. Muito bem. E nessa imensidão profunda que Nix se vê, né? Porque afinal ela só tem o caos e ela com esse manto, né? Essa figura que é um manto da noite, ela vai ter uma questão de ausência. Ela vai sentir uma ausência, né? E essa ausência se relaciona à falta de existir. Ela precisava existir.
E Nix entende que existir é tornar-se uma grande mãe. Ela existe quando ela se torna a grande mãe, a mãe primordial, a mãe número 1 da nossa genealogia toda da cultura e narrativa grega. E dessa forma, então, por partenogênese, porque ainda a gente não tem consolidado a ideia do masculino, do feminino, não temos consolidado ainda a questão do homem, mulher, não tem nada disso consolidado. Tá? Mas nós sabemos que Nix é, com certeza, um feminino. É um feminino. Tá? A gente diz assim, é feminino. Ok? Muito bem. E a geração que ela vai trazer se dá por partenogênese. O primeiro que nasce é o Érebo. O Érebo, ele representa as trevas. Tá? Ele também não tem, né, gênero. Ele representa as trevas, o Érebo, e esse Érebo encobre tudo, escurece aquele céu estrelado, e é praticamente como um regresso ao caos, esse primeiro filho. E aí, então, o que faz Nix? Gera uma segunda prole e nasce Gaia, a Terra. Tá? E ela é a segunda filha, tá? Digamos assim, a segunda grande mãe que nós vamos conhecer. Logo que Gaia surge, nós temos o que eu chamo de conjura feminina. Tá? Vamos entender que conjurar aqui não tem aquele sentido que nós somos, trama, é uma conjura. Não, não é nada disso. A conjura é quando forças femininas se unem, tá? Em prol de alguma coisa que vai começar a ser projetada, construída, edificada, transformada. Tá? Então, a ideia de trama é muito importante, tramar. Né? Tramar tem a ver com a tessitura, tem a ver com o tecido, tem a ver com linhas que se cruzam, né? E a costura vai fazendo com que a trama se desenvolva. Okay? E essa foi a primeira grande conjura, porque Nix e Gaia, a mãe e filha, tá? Juntas decidem um destino, vamos assim chamar, para o Érebo. E o Érebo ele vai ser engolido por Gaia. Né? E ele, deglutido, ele vai para o interior de Gaia. Eis o porquê, mais tarde, nós vamos conhecer a ideia, né, do Érebo como sendo o lugar do Tártaro nevoento, os ínferos. Né? É esse lugar, é o Érebo que foi engolido. E tem uma questão importante sobre o Érebo. Ele tem uma potencialidade tão grande que qualquer ser que se tiver no Érebo, cair no Érebo, perde totalmente os seus poderes executivos, embora continue existindo preso no Érebo, como a gente vai ver mais tarde. Muito bem. A geração, então, continua. E Nix gera o seu terceiro filho, aliás, né? O terceiro filho, que é o Aiter, a atmosfera. Né? E esse Aiter, o que ele faz? Ele se encontra com Gaia, ele cobre toda Gaia. Né? Então, esse terceiro ou terceira irmã, porque a gente não sabe bem, né, se é masculino ou feminino, porque ele é a atmosfera, mas é o ar, né? Ok? Aí depende um pouco do nosso entendimento de gênero, mas a ideia é que não há ainda essa definição. E com a vinda do Aiter, o que acontece? Há a geração de um ovo elemental. Né? Então, vocês estão vendo, é muito insípida a história, porque é uma história de origem. Né? Ela é bem fluida, né? Bem metafórica. Esse ovo elemental, né, que é o embrião mitogênico, tá? Muito importante para nós, né?
ele vai ser, então, gerado e fertilizado por uma outra filha de Nix, chamada Hemera. Hemera, que em grego significa dia. Tá? Significa dia até hoje, a claridade do dia. Então, se você tinha Nix, o manto da noite, agora você tem a claridade do dia com Hemera. Hemera é muito importante. Ela também é uma mãe primordial, ela é também uma potestade, porque ao revelar-se como o dia, com uma luminosidade, tá? E aqui para nós é muito difícil entender, porque esse dia não tem sol, ele é só uma luminosidade, o sol nem foi ainda, né, gerado, ok? Então é uma luminosidade imensa que reparte Gaia. Ela vai ter um lado dela que vai ficar mergulhado pela noite, pela Nix, e outro lado que por Hemera, né? Essa irmã que nasce. E Hemera, com sua luminosidade, ela acaba, então, chocando esse ovo, fazendo que esse ovo pudesse, né, romper com a força da luminosidade dela, e aí desse ovo nascem Eros e Anteros, primordiais. Tá? Porque nós vamos falar, vocês vão conhecer depois o Eros e o Anteros, né? Já em outro nível, lá pelos deuses olímpicos. Mas aqui nasce o Eros e o Anteros primordiais. O Eros primordial é a própria essência da ação, é a palavra. No início era o verbo. Tá? Gênesis. Tá? No início era o verbo. Quando você encontra isso no Gênesis, você tem que entender. No início era a ação. Tá? E o Eros, ele é um propulsor dessa ação. Mais tarde, quando nós vamos ver bem, a gente vai ver por conta da Afrodite, que ele vai ser filho de Afrodite, ele vai renascer na forma de filho de Afrodite, essa ação está associada à ideia da paixão, né? Está associada a essa figura do Deus que faz apaixonar. Anteros, por outro lado, olhe só, ele nem sequer saiu de dentro do ovo elemental. Tal era a ideia de iniquidade, do estar fermo, de se opor à ideia de movimento, né? E ele ali permanece, né, esquecido, apagado, como se fosse um resquício de um érebo, e é para lá que o Eros primordial, né, acaba entregando esse irmão, né, que nasce nesse ovo primordial. E aí, com a vinda do Eros, né, com o surgimento dele, ele mostra para Gaia, ele traz a Gaia o conceito de pathos. Tá? Pathos, em grego, não é só uma ideia de doença, mas é de sentimento. E a coisa mais impressionante é que ele revela a ideia de empatia, simpatia, antipatia e deixa para o irmão a ideia de apatia, né? Sem pathos, sem emoção, sem sensação, sem sentimentos. Esse Eros inicial, ele vai trazer para o nosso mundo o conceito básico dos nossos sensações e sentimentos. Antes mesmo que nós pudéssemos pensar, né, numa psique, né, na ideia da psique. Então, antes mesmo da psique, você tem a ideia dos sentimentos através dos patos vindos de Eros. Ele era o grande propulsor, né, daquilo que nós entendemos como sentimentos. Muito bem. E aí, então, o que acontece? Né? Anteros, né, que é a ideia do apatos, da inação, ele é consumido e destruído por Eros, colocado no érebo, como eu disse para vocês, e aí ocorre uma segunda conjura feminina. Né?
conjura de novo entre, né, Gaia, mãe, a mãe terra, Hêmera, a mãe da luminosidade, da luz, né, que nos revela a luz, e Aether, o ar, tá? Ou a atmosfera, como vocês quiserem. E dessa união, né, dessa conjura feminina, Nix gera o seu quarto filho, né? Aliás, o terceiro filho, chamado Pyrrhos. Tá? E Pyrrhos é o fogo. Né? Pyrrho é o fogo. E esse fogo, quando se apresenta, né, combinado com o ar, né, ele acaba ardendo toda Gaia. Gaia é incendiada. E Nix, num gesto materno de salvação e proteção, como grande mãe deusa, gera mais uma filha chamada Hidros. Aqui temos uma questão importante. Hidros é feminino, não é masculino. O radical que nós temos na língua contemporânea, né, de hidrografia, hidros pode ser masculino, ou hidros, né? Mas vamos lembrar que ela é o elemento água, é a água. Tá? E com hidros, esta grande potencialidade materna que veremos, nós já temos, então, os 4 elementos formados. Né? Começamos com a terra, começamos depois o ar, depois o fogo, e a água é o 4º elemento. Tá? Então, os 4 elementos básicos estão postos aí. Sendo que terra, o primeiro elemento, tá? E hidros, o 4º elemento, são 2 potencialidades maternas importantes. Nós vamos perceber como elas vão se revelando como importantes seres maternos, que originam, que têm força originária, tá? E, portanto, criam prole. Eros, quando vê que Hidros, né, apaga, né, tenta exterminar o Pyrrhos, porque ele está ardendo Gaia, o que Eros faz, esse Eros primordial? Ele pula para dentro desse fogo, né, esse primeiro fogo elemental, e converte-se em fogo, para dar a Pyrrhos a imortalidade, ou a eviternidade. Tá? Ele passa a ser eviterno. Então, não é à toa que nós temos sempre a ideia de que, né, as vontades, os desejos, as paixões são sempre fogo. Né? O elemento fogo transformador de tudo isso. É disso que nós estamos nos ocupando com essa metáfora. Né? E aí, então, vem a terceira conjura feminina. E nessa terceira conjura feminina, Nix, grande mãe, Gaia, a mãe terra, e Hidros, a mãe água, né, unem-se a esse Eros, que agora está limitado por essas figuras femininas, tem o seu âmbito limitado, e dessa união, né, você tem, então, a origem da fertilidade e da construção daquilo que vai ser o que nós entendemos como Gaia, Terra, o nosso planeta. Tá? E aí vocês veem que eu coloquei para vocês as figurinhas e tudo, para vocês irem imaginando. Tá? Os primeiros filhos a nascer de Gaia foram os Pártidas, as montanhas. Ok? É sempre uma ideia de desafio, né? A ideia da montanha, como ela se ergue, como ela se constrói, né? A terra, tá? Ela se arrepia toda e constrói essas grandes montanhas, né? Então ela vai originar aquilo que os gregos chamavam de Pártidas. Tá? E a Pártida mais famosa, obviamente, vai ser o Monte Olimpo, né? A mais conhecida Pártida que nós temos. Temos o Monte Ida, tem outros grandes Pártida, mas a Pártida mais famosa vai ser, obviamente, o Monte Olimpo. Né? Nós estamos no ambiente da região balcânica, e aí, então, por isso, essa grande
essas grandes montanhas. Em seguida, tá? Como o Hidros está participando desse processo originário, né? Como grande mãe, nascem os rios. Os rios são sulcos, são veias que correm pelo Gaia. Tá? E eles são chamados de potamos. Tá? Potamo, até hoje, é um radical grego famoso e significa rio. Tá? E aí vocês vão perguntar, mas como assim? Por exemplo, né? Hipo é cavalo, hipopótamo, né? Cavalo do rio. Ok? Hipopótamo, cavalo do rio. E a gente diz também que a água é potável. Por que você diz que a água é potável? Porque ela é uma água doce, ela é uma água de rio. Né? Por isso a gente usa muito a ideia de potamos, tá? Como rio. E nasce Ponto. Ponto é o mar. Na verdade, os mitógrafos dizem que Ponto é o mar Mediterrâneo. Tá? É o mar Mediterrâneo. Ainda não tínhamos a ideia, e vai daqui a pouco surgir, a figura do oceano. Mas, por enquanto, nós estamos falando do mar. Tá? Esse mar é chamado de ponto. Os gregos conheciam muitas partes dos pontos, inclusive o Mar Negro, que era chamado Ponto Euxino. Né? Nós temos o Ponto Euxino, temos o Ponto Egeus, que é o ponto, né? Que é o Mar Egeu, tá? O Ponto Iônio, o Ponto Adriáticos, o Ponto Tirrenium. Tem os vários pontos, que são todos os mares, né? Dentro daquele mar maior que é o Mediterrâneo. Muito bem, em seguida, Físis, né? Nós temos a vegetação, e aí se estabelece um tipo, tá? De vida, um desenvolvimento de vida, Físis, tá? Cuja função é semear, germinar, crescer, se desenvolver, tá? Graças a quem? A Hêmera. Essa é uma deusa importante para a vegetação. Se Hidros, né, faz parte dela, Hêmera é a outra grande mãe. Né? Ok? Olha que engraçado, os gregos não sabiam nada de fotossíntese, né? Mas eles entendiam que em ambientes luminosos, né, e, obviamente, com água, as plantas se desenvolviam, né, os vegetais. O estado de Físis é muito complexo, inclusive dentro da filosofia, né, porque Físis também é o estalo, ó, quando você estalar o dedo, né, esse instante que existe é chamado de Físis. Tá? É muito legal, porque é dessa palavra que vai surgir um verbo latino que é fiat, fece, né? Fiat lux, como se fala, né? Em latim, fece a luz, né? Esse fece que nós temos com o verbo fazer, né? Em latim é o verbo facti, tá? É a ideia da physis, do surgir. E é muito legal isso. Eu me lembro muito bem na época da escola, que eu vi os pequenos lá no Gracinha, que as professoras elas faziam uma brincadeira com os feijões. Plantavam os feijões dentro né? Não era nem plantado, era colocado dentro de um algodão úmido. E elas ficavam abismadas e viam que aquele feijãozinho abria, que nascia num caulezinho, e aí começava. É a físis. Né? É o conceito da vegetação. Ok? E, curiosamente, também nascem as moiras, né? Ou queres, como elas são também chamadas. E depois, em latim, elas vão ser chamadas de parcas. Eram três mulheres velhas, né? E que fiavam o destino. Mas, mais do que isso, elas também representam as ananqués, como diriam os gregos. O que é a ananqué? É a necessidade, a inevitabilidade da vida. Tá? A ananqué. A ananqué depois vai ser muito importante. Ela vai ser
uma figura bastante representada dentro do mito grego. Para entender o destino é aquilo que é inevitável, que Ananké pôs a mão, do qual não temos como escapar. Tá? E óbvio que, com as tragédias gregas, nós vamos perceber que, sim, o destino, né, pode ser mudado, desde que Ananké consiga, né, com a sua inevitabilidade, entender a vontade do indivíduo, da personagem. O que essa personagem quer fazer? Quando a personagem compreende isso e se apodera do seu destino, ela tira a inevitabilidade e deixa só as moiras funcionando. As moiras eram 3. A primeira delas era chamada Clotó, né? Ela é... O que ela faz, a Clotó? Ela puxa, né, de um novelo, que é como se fosse um cordeiro sagrado, ela puxa e vai fazendo a lã. Tá? Ela vai fazendo a lã. A Láquesis, a segunda moira, ela vai medindo isso. E a unidade de medida, né, que ela tem é o tempo. Ah, mas que tempo é esse? A gente não sabe ainda. Porque não veio ainda a figura que vai determinar essa régua que ela usa. E a terceira é a Atropos. Ela de todas é a mais perversa. Por que ela é perversa? Porque é ela quem corta a linha da vida. Tá? No momento em que elas surgem, que elas nascem, não havia o que ser feito, porque ainda não havia humanidade, portanto, não estamos falando de ninguém mortal aqui. Nós estamos falando só no plano dos deuses. Tá? No plano dos deuses. Muito bem. E em seguida, olha aqui, elas produziram filhos, né? Em seguida, as fúrias. Elas são centenas e milhares, e elas são verdadeiramente atômicas, pequenos átomos, como em grego há, que não se divide, né? Átomos, que não se divide. E essas fúrias, elas vão adentrando as narinas, tanto dos mortais quanto dos deuses. E nós somos tomados por fúrias, né? Somos tomados por fúrias. Os gregos entendiam que a fúria, né, era alguma coisa que nos tomava, porque nós respirávamos fúrias, ficávamos furiosos, né? Inclusive, é uma máscara muito interessante, porque quando você está furioso, o teu nariz tende a se alargar para... Tá? O sentido da fúria, elas estão entrando, tá? E tomando conta de você. Muito bem. E o zoo, óbvio, os animais, todos os animais, né, que os gregos conheciam, entendiam, também são filhos dessa, né, primeira união. E nasce um pelasgo. Esse pelasgo que nasce, ele é um hominídeo. Ele não é ainda o ser humano, ele parece um. Ele tem 2 braços, cabeça, 2 pernas. Tá? Ele não tem sexo. Tá? Não tem sexo e ele parece um ser humano, mas ele não é. Ele só tem essa figura de hominídeo. E, finalmente, o caçula, que nasce, é Uranos. Né? Uranos, o céu. Mas que céu é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando da celestialidade mesmo, do azul, desse azul de dimensão que a gente se perde, que cobre toda, né, a Terra. E o céu, ele conjuga muito com Êmera. Ele se identifica muito com a mãe Êmera. Por isso ele se mostra, ele se revela, Uranus, ele se revela muito forte durante o dia, não durante a noite. A noite é Nix. Tá? Aliás, eu já vou advertindo todas. A noite é feminina e o dia é masculino. Tá? A ideia de dia. Ou seja, todas as ações femininas sempre estão associadas à ideia da noite. Tá? E as ações masculinas no nosso mundo estão associadas ao dia. Falaremos isso também em outras
outras histórias. Muito bem. Depois de todos esses, vocês estão vendo, a gente compôs praticamente os elementos básicos de Gaia, né? Tudo isso vem em prol de Gaia, mesmo que as outras mães potenciais estejam atuando. Quando Uranos nasceu, ele particularmente nasce, tá? Masculino. Tá? Ele é o primeiro Deus, tá? É a primeira divindade que tem um falos. Ok? E por essa razão, há graças, né, ao Eros, né, nós passamos então para essa nova geração divina em que Gaia vai se unir a Uranus. A Mãe Terra une-se ao céu. Tá? E o que essa experiência vai mostrar é um verdadeiro desastre. Tá? É um verdadeiro desastre. Por quê? Porque o céu ele carrega em si um espírito de perfeição, que é aquilo que só ele mesmo compreende e que Gaia não entende, não passa pelas medidas de Gaia. Então, ele, ao unir-se a Gaia, né, que aqui vamos esquecer que é filho unindo-se à própria mãe, não tem nada a ver. Isso aí é a grande mãe, a mãe a potencial. Não tem Édipo, não tem nada aqui ainda, tá? Nós estamos ainda construindo tudo. E aí, ela tem 10 hecatônquiros. Nascem 10 filhos, chamados hecatônquiros. Hekatos, em grego, significa 100. Tônquiros, braços. Eles tinham 100 braços. Eram seres gigantescos, disformes, e o Uranos vê esses filhos e diz, não quero. Tá? Engole. Manda para o Erebor, engole. E Gaia engole. Tá? Engole, aceita esta condição e engole. E aí, então, nasce mais uma prole. E aí nascem os cíclopes, ou ciclopes. Né? Ou Arges, Esteropes, Brontes, como eles são conhecidos. Nascem os ciclopes. Com os ciclopes, Uranos olha e diz assim, eles são interessantes, mas não os quero. Engula. Né? Um olho no meio da testa, um hominídeo, um pelasgo esquisito, gigante, mandou engolir. E ela engole. Tudo bem, engole. Né? Glutição sem nenhum problema. Mas, então, Gaia origina, tá, os titãs, os 6 titãs e as 6 titânidas. E dessa vez, o que faz Uranos? Diz, ótimo, esses filhos eu adorei. Você não precisa engolir. Ela fala, não, eu vou engolir. Não, você não vai engolir. Eles vão existir. E aí é que está o problema. Porque na consciência da potestade Gaia, feminina, mãe, a justiça tem que ser igual a todos os filhos. Ou todos estão engolidos, ou todos estão libertos. Não quero filhos engolidos e não quero filhos libertos ao mesmo tempo. Ou todo mundo livre, ou todo mundo engolido. Ela é dotada, né, de uma característica de igualdade absurda, que é típico da potencialidade materna. Né? E óbvio que isso vai gerar aqui um motivo de história, né? E eu vou falar rapidamente um pouco desses titãs que nasceram. Vamos falar primeiro dos titãs, depois das titânidas. Embora eles tenham nascido gêmeos todos, tá? Eles eram dodecagêmeos, tá? 12 gêmeos, não iguais, cada um com o seu estilo. O primeiro é Oceanos, né? E ele representa e é a força em forma de serpente dos mares. Tanto que quando o Oceano originou, ele circundou Gaia, né, como uma enorme serpente
ok? Fazendo a figura do oceano. Essa era a visão. Os gregos tinham um modelo ainda bastante primitivo, eles eram terraplanistas, tá? Nessa fase. Depois eles nem foram mais, tá? No próprio mito grego eles desmancham o terraplanismo e passam a entender Gaia como uma figura, né, no modelo mais ptolomaico. Mas aqui a gente está falando ainda dessa ideia de uma grande mãe que é envolvida por uma serpente enorme, que é o filho Oceanos, tá? Que é a ideia do oceano como a gente vê. O segundo chama-se Ceos, tá? E ele é a força do clima. Essas são as forças climáticas. Todos esses filhos são super importantes para Gaia. Crios é a força dos ventos. Hyperion, a força de movimento da Terra. A Terra se movimenta, tá? Em todos os sentidos, ela é uma grande mãe que se movimenta, abre fendas, fecha fendas, mas também se movimenta, né, dentro do espaço que ela vive, da grande mãe Nix e da grande mãe Hemera, irmã dela. Ok? E Ápetos é a força das explosões vulcânicas e dos movimentos terrestres. Tá? Olha que legal, é a metáfora das placas tectônicas, né? Okay? Da formação de placas tectônicas e tudo mais. Então, isso no mito, é visto como essa figuração. E, finalmente, o caçula Cronos. Quando Cronos nasce, ele nasce sendo Deus do tempo cronológico. É ele quem entrega para a Láquesis a régua do tempo, da cronologia. Porque até então, até esse momento, tudo que eu expliquei para vocês, esse tempo que era o tempo do Kairos. Tá? Era um tempo que a gente não determina quanto. Quem começou, né, a determinar o tempo foi Cronos. Ok? E aí as titânidas são Teia. Agora olha a diferença. Vamos ver se vocês percebem um pouco a diferença entre as figuras masculinas e as femininas, né? Ok? Eles são todos masculinos e agora as femininas. Teia era a divindade imortal. Ela representa a imortalidade da própria divindade, né? Temis é o juízo profundo das leis ancestrais e divinas. Ela sempre é invocada quando precisa-se do juízo profundo. Tá? O que é um juízo profundo? É aquilo que está para além ou muito mais, né, apurado das leis que os homens constroem. Antígona, por exemplo, ela vai evocar a figura da Temis diante do juízo de valor que ela tem. Ela quer o juízo profundo, ela não quer a lei dos homens. Ela quer a lei divina, absoluta, inicial, tá? Primordial. Febe é a deusa da luminosidade e do brilho. E, obviamente, como titânida, ela vai se unir muito a Hemera. Ela vai estar muito associada a Hemera. E depois ela vai originar também um filho, que é o Hélios, né? Que é o Sol. E vai originar uma filha, que é Selene, a Lua. Tá? São os astros, os grandes seres brilhantes que nós vamos falar. Mnemosine, a deusa da memória, né? A titânida da memória. Aliás, o próprio radical mnemosine vai dar a palavra memória, né? É que origina a palavra memória. Mas, e como vocês são todos novinhos, vocês não sabem, mas na minha época de escola, a gente tinha que fazer a síntese mnemônica. Tá? Depois que a professora de história colocava todo o que aconteceu no Império Romano, você tinha que fazer uma síntese mnemônica, uma síntese de memória. E eu explicava isso, a Carolina deve lembrar, e todos os alunos adoravam, que eu falava que a cola era uma síntese mnemônica.
E que se um professor pegasse, fala, não, professor, não é uma cola, é uma síntese mnemônica, eu só estou, é um exercício de memória só, que eu estou atuando aqui. Né? E é óbvio que eu adorava, porque todo ano, né, acontecia na prova de ciências, acontecia na prova de matemática, de pegarem alguém com alguma cola. Não, é uma síntese, o professor Fábio falou que é uma síntese mnemônica, não é cola. Né? Mas a ideia da deusa da memória é uma coisa muito importante. É o início, né? Se a gente for tentar pensar bem nessa titânida, ela dá início ao conceito de história. Ao conceito de história. Tanto que ela vai ter uma filha, ela vai ter 9 filhas, que são as musas, né? E dentre elas tem uma, obviamente, que é a musa da história. Né? Tétis, a famosa Tétis, essa aqui vai ganhar destaque, nós vamos falar dela como mãe, porque ela é a mãe do Aquiles. Tá? Então, nós vamos ter que falar um pouco dessa figura materna aqui no próximo colóquio. Ela tem o poder que a gente chama de quitonia, os gregos chamam de quitônico. O que é o poder quitônico? É o poder de gerar filhos, geratriz. E ela se identifica muito com o mar, tá? Com o ponto. E vai ser também considerada uma deusa marítima. Tá? Ela vai viver sempre em torno e próximo e dentro do mar, tá? Como Titânida. E, finalmente, a caçula Rhea, que é a deusa da inteligência. Né? Então, a Titânida da inteligência. Ok? Muito bem. Com essa situação, nós vamos para mais uma conjura. E essa já é a terceira conjura, né? Que vai resultar na destruição de Uranos. Tá? Então, o poder quitônico das titânidas mães unidas às titânidas filhas, né? Tudo junto, todas as mulheres se unem para simplesmente derrotarem Uranos, porque ele impõe condição, e essa condição que ele impõe não é entendido como sendo válida, como sendo possível. E aí acontece a castração de Uranos. Essa questão da castração é feita por Cronos, né? É entregue a ele uma espada, ou, se você quiser, um espadete, e ele, então, castra o pai. Mas é muito interessante porque ele fica sabendo que isso poderia acontecer, Uranos. Então, ele meio que se cerca das titânidas e se afasta dos titãs, dos filhos. E aí, então, o que faz o Cronos? Né? Ele se traveste como uma titânida. Ele tem uma beleza muito grande, né? Eles são todos muito belos. Então, ele se traveste como uma titânida, se aproxima e corta os testículos do pai. E aí nós vamos ver que um desses testículos cortados cai sobre a própria terra, Gaia, que passa a ser absolutamente fértil. Né? Tem uma fertilidade absurda. Ela pode originar agora quanta coisa ela quiser, do jeito que ela quiser, como ela quiser. E o outro cai sobre uma rocha na ilha de Citera, na ilha que hoje a gente chama Chipre, e aí vai nascer Afrodite. Que também é uma outra aula que a gente vai comentar um pouco sobre essa mãe Afrodite aí. Que mãe é essa? É uma mãe curiosa. Muito bem. A quarta geração e última geração divina, né, é a geração em que Cronos, né, o senhor do tempo, casa-se com Rhea, a irmã caçula, a inteligência. Tá? E dessa união, né, nós vamos ver que a estratégia muda. Porque logo de cara, Thea, tá, e Temis dizem a Cronos, olha, tá, tudo isso foi feito para você libertar os filhos de Gaia, a nossa grande avó. Se você não os libertar, certamente,
né? Você será sacrificado. Então, cuidado. E cuidado com os filhos que você tiver. E Cronos não faz nada disso, né? Ele não liberta os tios, os hecatônquiros, os ciclopes, ele não liberta, né? O que deixa, obviamente, Gaia ressentida. Gaia é uma mãe muito curiosa, é talvez a mãe mais curiosa de todas. Ela nos hospeda, nos afaga, nos quer bem, nos acolhe, nos dá maravilhas, mas se ela tiver que dar uma lição, ela destrói tudo. Ela pode destruir tudo em nome de uma lição. Toda vez que ela sente que alguma coisa não está correta, de acordo às leis primitivas, iniciais, né, da nossa lei mitogênica, ela vem e se vinga, né? Ela faz alguma coisa acontecer na Terra que chama a atenção de todos e nos coloca numa situação de fragilidade muito grande diante da potencialidade que é a Mãe Terra. Muito bem. E aí, então, Cronos, diante disso, o que ele faz? Ele começa a engolir os próprios filhos. Ele fala, essa história de mandar engolir não dá certo, é melhor que eu mesmo os engula. E ele é o tempo. E ser engolido pelo Cronos é ser engolido pelo tempo. E aí, então, nasce, como vocês sabem, Hades, é o que vai ficar o maior tempo engolido. Ele demora tanto, ele fica tanto tempo engolido que ele, de todos os deuses, é o único eviterno. Os outros só são eternos. A gente não sabe nem quando ele foi gerado, como ele nasceu e quanto tempo ele ficou engolido pelo tempo. Tá? Depois nasce Héstia, a segunda filha, que ele engole. Deméter, que ele engole. Poseidon, que ele engole. Hera, que ele engole. E Zeus. Só que Zeus, como a gente sabe, vai ter mais uma conjura feminina e Zeus não será engolido. Ele virá para ser o prometido, aquele que vai destronar o poder de Cronos e criar um mundo em que todos os seres estejam libertos. Todos os seres estejam libertos. Bom, a gente sabe que Zeus não vai cumprir isso também. Ele só vai fazer uma troca. Ele vai tirar os hecatônquiros e os cíclopes do Hades, do Tártaro Nevoento, do Érebo, mas ele vai empurrar os titãs acorrentados para dentro desse lugar. Então, Gaia não ficou nada feliz com o que Zeus acabou decidindo fazer. Zeus vai lutar, né, como a gente sabe, com os próprios, né, tios, pai, tios e tudo, só eles, porque as titânidas estavam a favor dele, e isso vai virar uma grande batalha chamada Titanomaquia, em que ele e os deuses do Olimpo sairão vitoriosos. E os titãs serão acorrentados, tá? No Hades profundo, okay? No Érebo profundo, a contragosto de Gaia. Muito bem, eu não quis me estender muito para dar tempo da gente falar, né? Senão eu só fico aqui contando história. E vocês poderem pensar um pouco sobre essas figuras, né? Femininas, arquétipos femininos, maternos e toda esta potencialidade que elas têm. Elas são verdadeiras potências de maternidade. E como isso vai ecoar nas próximas narrativas, quando a gente começar a falar de outras mães. Não só as mães divinas, né? As mães deusas, mas também as mães mortais. Tá? Então, eu dividi para vocês, vocês viram, tem um próximo encontro que eu vou falar das mães imortais, e depois a gente fica nas mães mortais, que elas são muito curiosas assim na sua construção. Né? E aí a gente começa a ter esse grande caleidoscópio daquilo que é a figura feminina materna. Tudo bem? Comentários, perguntas? Tem uma coisa importante antes de vocês perguntarem, que é o seguinte, tá?
essas narrativas, elas sofrem uma série de camadas sobrepostas e de histórias que podem ser contadas mudando e alterando um pouco. O que eu contei para vocês, ele é trabalho de pesquisa e estudo do professor Jaá Torrano, que foi o meu professor de literatura grega, em cima de textos gregos antigos. Tá? Nós temos, obviamente, a possibilidade de ler, né, a Teogonia do Hesíodo, mas o Hesíodo já mexe um pouco na história, né, dentro da cosmogonia. E o Torrano não, ele trazia textos de autores, né, preservados, pequenos trechos de autores preservados da Grécia do século VII, do século VI antes de Cristo. São textos muito legais. E como vocês podem imaginar, o Torrano publicou algumas coisas, mas óbvio que isso é cultura demais e as editoras não têm lá muito interesse em divulgar, né, esses grandes textos. Mas ele escreveu, sim, algumas tantas coisas falando sobre a cosmogonia. Bom, o que vocês acharam? O que vocês sentiram dessas grandes mães iniciáticas, potestades? Né? Ela é uma total inversão, né, do mito judaico-cristão, né, da figura de Deus, o filho, né, como vai surgir a mãe, né, a figura materna em Maria. Né? O grego via tudo isso pela forma feminina, do feminino para o masculino, não do masculino para o feminino. Né? É bem curioso isso. Em alguma medida, né, Fábio, parece um pouco, comentando com relação da história, né, do mito judaico-cristão, é quase a inversão do que é Deus no Testamento, no Velho Testamento para o Antigo, né? No Antigo Testamento, não gostei, mandei uma água geral, vamos começar do zero, sabe? Ele é um Deus vingativo, né? Então tem um pouco a ver, talvez, com essa ideia, né? De deuses e titãs e titânidas que tenham que não são definidos de uma maneira maniqueísta, né? Eu sou mãe, Sim, sou materna e, portanto, sou sempre boa, generosa, né? Tem essa noção. Aliás, nenhuma das mães que nós vamos ver tem essa característica. Tá? Elas são absolutamente diferentes e em medidas diferentes. Não tem essa coisa do certo e do errado, do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tá? Não há maniqueísmo nessas figuras, mas elas falam muito sobre a ideia de maternidade. E essas grandes deusas, né? Começando a pensar a própria Gaia, né? Nix, a deusa da noite, né? Quer dizer, essa deusa que cobre ainda com o manto estrelado, né? Ok? Esse aconchego do manto estrelado é belíssimo, né? É uma metáfora super, super bonita, né? Saber que nós dormimos sobre o manto, podemos nos entregar à hipnose, o sono, né? Estando protegidos por esta mãe, né? Mãe maravilhosa, cósmica, né? Em sua origem, que é a Nix, né? É a grande mãe geradora. É quase, né, uma brincadeira, Carol, de se falar num Big Bang à moda grega. Né? Dessa mãe que, né, origina, que explode, e aí começa tudo a surgir, o brilho. É como se nós falássemos a teoria do Big Bang. Né? Só que, óbvio, em vez de um olhar científico, nós somos com um olhar metafórico, simbólico, né? Trazido pela origem, né, dos mitos. Muitos mitos de cosmogonia têm a ideia do ovo elemental. Tá? O ovo é chocado, dele nasce outros seres, isso tem muito. Tem na mitologia nórdica, tem na mitologia Bororo. Tá? Aqui no Brasil, os índios Bororo contam a origem do mundo pelo ovo.
né? É muito legal essa ideia do ovo, né? E nós temos várias mitologias de cosmogonia, tá? Aliás, eu esqueci, mas tem um livro que mostra um pouco as várias cosmogonias das mitologias do mundo, tá? Como é que cada, né, cultura representava a ideia da cosmogonia. Porque, entendam, é um pouco antes da teogonia, da origem dos deuses. Tá? Estamos falando do ambiente primário, como que tudo começou. E a coisa mais curiosa é vocês entenderem que a figura do caos está em todos, em todas. E excetuando a mitologia judaico-cristã, e aí também a gente pode colocar também a muçulmana, tá? O caos, ele não é, né? O ele ou ela, essa figura inicial, né? Não é perturbadora, é geradora, mas por completo e absoluto acaso. O caos ele vem do acaso, né? E nós temos uma ligação com ele, uma ligação muito forte com o caos. Tá? O caos está em nós. Okay? Nós temos, por mais que você possa ser virgem com ascendente em virgem, tá? Você tem, sim, um sentido caótico, uma questão caótica. E hoje a gente olha para as grandes empresas, né? É muito interessante como tudo mudou, onde precisa haver criatividade para gerar e construir algo, você precisa ter um ambiente que não é organizado, né? Departamentalizado, não tem organização, é jogo, é lúdico, é alguma coisa solta, fluida, que faz com que você tenha, né, um start, e esse start, que é o próprio conceito da physis, né, te dá um start. Ok? A ideia ela nasce como uma physis e a gente transforma a fisiologia da ideia, né, num objeto de criação. Mas quem vai nos ensinar isso vai ser o Prometeu. Vai ser o Prometeu. Ele que ensina a gente a fazer isso. Tá? Ele que é o nosso a nossa grande referência, tá? Como humanos. Humanos, é o Prometeu. Está todo mundo pensando, porque isso é a mesma coisa, você tem que sonhar com tudo isso, né? Tem que sonhar, isso mesmo. Parece um episódio de Twilight Zone, né? Além da imaginação, né? Né? Fábio, posso fazer uma pergunta? Duas, na verdade. Sim. A primeira é, quando a gente fala do mito da Afrodite, você fala que o Eros faz a mesma coisa que ele faz. Nessa versão, ele faz depois de novo, que é empurrar o irmãozinho do berço e falar tchau. Nesse momento, ele também vai para o Erebo na versão 2, que nem ele vai nessa primeira, porque ele não é engolido. Não, mas ele é destruído na titanomaquia. Ah, tá bom. Okay. Ele é destruído, quer dizer, ele é empurrado para dentro do Erebo. Tá? Entendi. E aí, Zeus fica sabendo que ele precisa resgatar essa figura. Tá? E aí ele fala, tudo bem, eu não vou lá buscar no Erebo. Né? E é muito legal porque ele vai ouvir, então, das titânidas, né? Que ele conseguiria fazer que Eros ressurgisse se ele unisse dois deuses antagônicos. Tá? Antagônicos. E aí ele vai fazer uma bobagem e tal, mas depois ele acerta. Mas esse Eros que nasce, esse segundo Eros, ele é complexo e complicado, nós vamos ver agora, né? Porque na próxima, enquanto eu vou falar de Afrodite, eu estava até vendo aqui quais deusas, né, nós temos para o próximo encontro. Nós vamos falar de Ré, né, a mãe dos deuses olímpicos, né, essa grande mãe da inteligência. O que ela não fez pelos filhos é uma coisa impressionante. Depois eu vou falar sobre Letó e seus filhos letóides, portanto, eu vou falar sobre a mãe do Apolo e da Ártemis. Tá?
Eu vou falar de Hera como mãe dos deuses e deusas, né? Mãe dos mortais, será que ela é uma mãe? Que mãe é essa, né? Conhecida como Hera? Afrodite, né? A mãe que enjeita e se apaixona por filhos diferentes, tá? Deméter como simbiose da própria filha, isso a gente já conhece mais. E, finalmente, eu vou falar sobre a Tétis, né? A grande mãe dos mares e a mãe de Aquiles. E a história de Tétis é muito bonita, como ela é mãe e como ela adota também. Quanto que ela adota filhos alheios, filhos enjeitados, tá? Ela é fantástica. Então, esse é o nosso segundo encontro, tá? O nosso segundo colóquio. Depois aí eu já vou trabalhar com as mães mortais. E aí, Fábio, e qual que seria mais ou menos? Você falou dessa questão da divisão entre os deuses titãs e né, deuses não, os Eu ia titãs fazer e essa titãs. pergunta. Eu tava, A tava natureza anotado. dele. Porque você falou, enfim, da natureza de cada um, você falou do domínio, né, do âmbito de cada um deles e da diferença, né? Assim, eu não sei se é isso, mas dá uma sensação de que as titânidas, os âmbitos dela, ou os poderes, enfim, são muito mais imanentes, uma força diferente, uma força sutil, mas uma força certamente que está em tudo, até nas coisas que tem menos, é uma underlying force, enquanto que os outros, os titãs, parece mais uma força bruta, enfim, uma força óbvia, uma força da ação que move, né, do átomo que bate no outro. Eu fiquei pensando, por aí? eu ia fazer essa pergunta também, porque eu fiquei pensando quando você falou aquilo do dia ser masculino e da noite ser feminina, né? Disso que é da ordem do não explícito, assim, não sei se é um pouco isso que a Carol está falando. Eu acho que sim. Carol, sim. Os titãs, eles têm essa força descomunal, mas muito, como você está vendo, muito determinada, né? Então, é o clima, é o terremoto, é o maremoto, é o oceano, né? As forças oceânicas. E quando chegamos nas titânidas, você tem quase como uma elevação de estados da alma, né? São estados da alma. Você tem muito forte isso. E, de fato, isso vai ser absorvido, óbvio, pela psique, né? A psique ela vai aprender a absorver tudo isso. Ela precisa. E essas titânidas, que Zeus não é bobo nem nada, ele percebeu, né, a importância delas, nós vamos descobrir por que ele percebeu a importância delas, tá? Ele faz questão de cuidar e mantê-las do seu lado sempre. Ele dá muita voz, né, e ouve muito o que essas tias da geração anterior dizem a ele, o tempo todo. Tá? Mas a gente vai entender por que ele faz isso. O que foi que Réa, a mãe dele, fez para ele que ele pudesse ser assim? Tá? Nós vamos entender um pouco isso. Tá bom? O Starnote está enviando aqui, porque Starnote, maravilhoso, ele sabe um monte de coisa também. Ele está aí quietinho, mas ele sabe um monte de coisa. Ele está falando que o Caronte, né, que é o barqueiro, okay? Que é o barqueiro dos infernos, tá? Ele era filho do Erebor. Era filho de Erebor. Como eu falei para vocês, essas forças primordiais, primeiras, elas são partenogênicas, né? E o próprio Erebor gera seus filhos. Tá? Então, sim, a Erebor era filho, né? Aliás, o Caronte era filho de Erebor com a deusa Nix, a noite. Tá? E depois também eles têm outros filhos. Eles vão ter também o Hipnos, tá? Que é o sono, e o Morfeu. Tá? E o Morfeu também, que é aquele que nos leva ao sono, né? Ao sono, ao dormir. Então, tem essas figuras que nascem aí. O Erebor também vai sentir essa... Mas ele não se configura, interessante, né? Ele não se configura como sendo um geratriz, uma figura geratriz. Tá vendo? Tanto que quem é a geratriz é Nix, né? Que unida a Erebor gera os filhos. Né?
Então, tem um processo de união, né? E aí o Starnot escreveu também que Morfeus é o sono, né? Hipnós e Morfeus se unem. É muito interessante isso, vocês sabem, né? Que é meio complicadinha. Essa é bonita, mas é meio complicada, porque a ideia é que todos nós, quando dormimos, somos levados por Morfeus, né? Pelo Hipnos, para um lugar, tá? Que está no Hades. Está no Hades. E ali, então, nós ficamos. E aí o Morfeu nos traz de volta. Mas nem sempre o Morfeu faz isso. Às vezes Hera vai lá e fala assim, ó, fulano você pode deixar aí mesmo, tá? Ele vai acordar morto. Esse acorda morto, tá? Pode deixar ele ali. Que é, obviamente, a melhor forma de morrer, né? Morrer dormindo, acordou morto, ótimo, maravilha. Isso também acontece. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Ricardo, quer fazer um comentário? Fala aí em português para a gente, Rick. Coitado, o Ricardo já está 2 horas, já é 2 horas da manhã para ele. Ciao, Riccardo. Ciao. Vai dire in italiano che io traduco. Dai. Ok. Stavo provando a scrivere in portoghese quando pronunciavi le parole, almeno imparavo anche la lingua. Ok. Sei matto, você é louco fazer isso às 2 da manhã. Estaba intentando escribir las palabras que el profesor Fabio comentaba en portugués. Y lo bueno es que entiendo todo. También cuando você fala, los interventos de todas você bonitas mujeres, y intentaba escribirlo porque quando escrevo aprendo mais rapidamente. Muito bom. O escrever faz você aprender mais rápido, é verdade. A gente elabora mais, né? Com o exercício da escrita. Muito bom mesmo. Queridos e queridas, vocês querem levantar mais alguma questão? Se também a questão nascer depois, a gente tem um grupo, né, Silvia? As pessoas podem... Porque às vezes vem a questão depois, né? A gente... Na hora, assim... Eu me lembro que a Zuleika falava assim, eu termino suas aulas, o que eu faço? Eu abro meu diário, escrevo, e aí talvez venha alguma coisa que eu queira te perguntar, né? Mas eu preciso de um tempo de assimilação, né? Né, Zu? É isso aí. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que você falou muito sobre o caos, né? Tudo começa do caos. Então, é interessante que o caos aí, ele não é visto como pulsão de morte, ele é visto como pulsão de vida, né? De criação. De criação, né? Tudo contém e está contido. Mas numa pulsão de vida, de borbulhar a vida, né? Uhum. Mas nos assusta sempre o caos. Sim. Né? Nos assusta porque nós, vamos dizer, nós, né, os mortais, temos uma certa compulsão por tentar estabelecer âmbitos. Tá? Uhum. O que eu quero dizer com estabelecer âmbito? Né? Que você não vai dormir de ponta cabeça, né? O que você vê, né? Tem que estar tudo construído de forma palpável. Nós enxergamos muito pelas mãos, né? É muito interessante a ideia do como o caos, ao mesmo tempo que nos é importante, né? Pode perceber que as suas grandes ideias, o momento em que você escreve seus poemas, aquele ápice, você vai para um lugar que é um território de criação que ele não está regulado, dividido, separado. É uma pulsão naquela hora. Você pega e escreve. Depois você volta e vê, burila a palavra, mexe, troca. Mas o instante da criação, ele é um instante caótico. Ele é um instante caótico.
pela visão grega, ele é mesmo um instante muito caótico, né? Essa primeira pulsão, né? Que é o ato de criação. E a própria, então, a cosmogonia revela isso, né? E acho que dentro dessa ideia do conceito de pulsão de morte, né, que a gente tem uma visão dessa morte como a destruição e não como um retorno ao estado original. Isso, Né? Porque acho que a ideia de pulsão de morte tem isso como elemento, né? É um retorno a um estado um estado original, que é entendido como, né, a ausência da vida e não como esse retorno ao começo. Então, isso que você está falando essa coisa da empresa, meu filho, o Rafael uma vez trouxe para mim, tem um nome esse conceito, né, de gestão, que é supostamente uma gestão num certo caos, né, na desordem, né? É uma dinâmica de caos, É. Uma dinâmica. É muito interessante. E também você vê que Nix, ela inicia pela ausência, né? A ausência de outros elementos vai fazer ela ser partenogênica e passar a criar, vem então Érebo, Gaia, Hêmera, né? Piros, e ela começa então a criar. Quanto mais o sistema de criação e quanto mais digamos assim, a árvore genealógica vai se compondo, o caos vai perdendo força. O caos vai perdendo força, ele vai se retraindo. Tá? Isso é uma questão interessante. E é nesse momento que depois nós vamos ver, né? Quer dizer, não sei se vamos ver, mas estou falando, Zeus entende que caos é perigoso. Ele tem medo do caos, ele tem medo dessa volta, né? Porque ele edifica, né? Zeus é que constrói o Olimpo, e depois ele que departamentaliza tudo, faz a partilha cósmica, né? Ele gosta disso. Falei para vocês que ele é a essência do funcionalismo público. Tá? Departamento, gaveta, arquivo, pasta, carimbo, né? Selo, entendeu? É isso. Zeus adora. Quanto mais isso estiver acontecendo, mais ele se sente poderoso, né? Porque ele tramita por todos os setores, né? E mesmo sem poder, às vezes. Agora, disso que você falou... Desculpa, quem falou? Não, pode. Não, é interessante isso, porque o Zeus, né, ele vai se apropriando, né, dessa questão de querer pôr tudo no lugar e vai tendo poder, né? Que é isso que a gente percebe aí nas vivências, né? Ganha poder, né? E um poder que é um poder que não é dinâmico, né? Ele é um poder que ele só encaixa, né? Isso. Ele encaixa e é um poder que não é dinâmico. E também tem mais uma coisa, Zuleika, ele é um poder constituído porque ele faz contratos. Isso mesmo. Ele contrata. Tá? Gaia não contrata nada com ninguém. Hêmera não contrata nada com ninguém. Nix, muito menos. Elas são potestades e sem contratos. O que elas fazem são conjuras. E conjurar é construir uma trama, é elaborar algo criativo, diferenciado, uma tessitura, um tecido. Foi como eu disse no começo. Ela gera história, gera texto. A ideia da conjura e da trama, porque isso é um valor que a gente tem muito negativo. Assim como a falta, né? Como o vazio que gera, né? Isso. E não a ordem do excesso, é a falta que move. Isso. Né? Acho que é super bonita essa imagem, quer dizer, esse vazio é o que convoca, né, a criação. Isso. A gente vive... a gente vive exatamente né, é uma experiência do excesso, né? Isso. Nós precisamos da onipresença. Isso, Para existir, a gente prescinde de que existam figuras. E a primeira figura que a gente prescinde que exista é a materna. É impressionante, né? Porque aí vocês devem saber mais do que eu, vocês são do psique,
que o nosso próprio desenvolvimento, né? A saída do útero materno, né? Que já é uma gesta heróica, né? É uma dupla gesta heróica. É o único caso que você tem duas personagens vivendo uma gesta heróica. A mãe no ato de parturiente, né? Ok? Aquilo é uma gesta heróica. Há uma probabilidade disso não dar certo. E todo o esforço que ela faz é em prol do filho que ela está tendo. Tá? E o filho, a filha, que nasce, também tem uma gesta, porque ela sai de um ambiente isolado, protetivo, uterino, para se ver numa vastidão imensa de algo que ela não vê, não reconhece. Então, o primeiro olhar, a primeira identificação que ela tem é da figura materna, né? Que vai crescendo, né? Os seios maternos, a fisionomia, aí ela vai desenvolvendo a ideia do olfato, e só mais tarde, aí depende muito de criança a criança, com o tempo, ela entende a figura paterna, né? A mãe, ele não precisa entender, já vem no DNA, já vem pronto o script. Mas a figura paterna, ela é sempre alguma coisa a ser compreendida. É incrível como isso atravessa toda a literatura. Toda a literatura. Mas você sabe que eu participei de uma... Eu acho até uma coisa interessante para trazer, que é essa construção de que essa relação mãe-bebê é essa relação tão especial. Há estudos que mostram, né, na França, no século XVI, XVII, que as mulheres pariam os bebês e elas não tinham nenhum laço com esses bebês. Né? Então, o que se constrói nesse imaginário, e aí eu acho interessante, né, como a mitologia vai trazer, né, essa ideia do arquétipo, né, de um amor, quer dizer, tem essa gesta, tem esse que sai de mim e que me interessa porque é parte de mim, porque não é outro, sou eu mesma, né, em alguma medida, ou não. Então, tem estudos super interessantes para pensar nessa ideia das figuras, né? Dessa relação com essa figura materna, que é uma figura muito... Que é isso, né? Da onde você sai. Mas ela se torna... Né? Na psicanálise, a gente fala da função materna e da função paterna, né? E não necessariamente da figura, né? Eu acho que tem uma coisa super interessante para pensar nesse processo, mas é isso, essa intensidade do ato de nascer, né? A intensidade desse evento biológico, né? Se a gente pudesse chamar assim. Que não é só biológico, é psicobiológico, é tudo, né? Silvia, vale a pena você retomar a leitura do Hamlet, que é exatamente isso. Né? Aquela mãe que se afastou e o filho cresce e vai descobrindo, né? Essa figura da mãe. A cena dos dois no quarto, né? E é uma cena incrível. Ele vai à alcova da mãe e com aquela coisa do fantasma da figura paterna, né? É muito linda aquela cena. Ela é muito reveladora sobre a questão do ser mãe e o distanciamento dessa figura da mãe, né? E o próprio protagonista. Então, é bem curioso. Vale a pena. Mas por isso será que faz sentido com o que você falou, Fábio, que por isso que Zeus contrata, né? Porque a forma de gerar de Zeus não é uma potência, é diferente das mulheres que são... dessas mulheres titânicas e deusas que são as lobas, em alguma medida, pensando na Clarissa. Elas caçam quando elas têm fome, aí tem essa ideia das como é que você chamou, desculpa agora, esqueci, da quarta, quinta, quando elas se unem, das conjuras, essa ideia de que quando elas veem a necessidade, elas caçam, elas criam, elas dormem, né? Essa ideia orgânica da mulher, que é uma potência em si, e Zeus não tem isso, ele pode ter outras coisas, mas é por isso que ele contrata, né? Porque a forma de gerir dele é pela compartimentalização dos outros que lhe dá poder, dá potência nesse sentido, né? Então, para mim, parece essa ideia, assim, de... Sim, isso é bem ele. É bem a figura dele.
ele é o tempo inteiro um articulador. E ele se mantém nessa figura, digamos, de poder ou de líder, né? Porque ele não é pai de todos os deuses, não é nada disso. Ele tem essa liderança porque ele articula. O tempo todo ele faz articulações. E ele teve a grata satisfação de ser uma figura que convence pelas palavras, atrai, e as titânidas e muitas deusas orientam Zeus. Ele é muito orientado. Ele é muito orientado. É impressionante como ele é orientado. E toda vez que ele não é orientado, ele toma uma iniciativa estrondosa, geralmente ele faz alguma besteira. Ele faz alguma besteira. Tá? Geralmente, sempre uma besteira que ele acaba fazendo, que depois tem todo um movimento para reparar aquela bobagem que ele fez, né? Para consertar aquela bobagem. Tá? Quando você fala articulado, que ele é articulado, você pode comparar que ele manipula ou é diferente? Ou se manipula, sim. Manipulação, né? Manipulação, sim, Zuleika. Manipulação. Tá. E incrível como Hera vai aprender esse exercício da manipulação, né, com Zeus, e como ela desenvolve de forma diferente. Tá? E aí o que acontece? Na nossa história mitológica, à medida em que as camadas vão sendo colocadas com a passagem do tempo, a mulher articulada, que constrói, que planifica, maldita. O homem, não, bonachão, bonitão, eu sou Zeus. Tal. Hera não. Hera é a malvada, é a ordinária, é a cruel. Ela ganha todos esses epítetos. E ele não, né? É muito interessante. Mas é por quê? Porque a gente vai sobrepondo sobre aquela tradição patriarcal, né? Nós estamos numa sociedade absolutamente patriarcal e embora a Grécia seja um recorte, você até tinha sociedades que não eram patriarcais, pelo contrário, você tinha até uma ginecocracia, tá? Não uma androcracia. E aí o que acontece? Mas como Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, todas essas sociedades de um sistema patriarcal, esses mitos iniciáticos, esses mitos muito antigos, eles vão sendo sobrepostos com, sabe, você vai laqueando e vai colocando sobre eles outras pitadas, e aí vai desviando um pouco os conceitos, né? E aí você entra dentro do sistema patriarcal, que coincide com a história judaico-cristã, e aí a ideia do bem e do mal, e a figura, então, algumas figuras são demonizadas e outras são santificadas. Posso fazer uma última pergunta? E eu prometo que é a última. Tá, é porque já estamos no nosso horário. Vai. Para saber qual que é a diferença e a relação do Kairos com o Cronos. Do Kairos com o Cronos. Kairos, ele é uma época. Não dá para mensurar. Carolina, você já pode dizer que você tem Kairos, tá? Ok? Naquela época em que você estudava, ou que você era uma menina, ou que você ia para o sítio da sua avó, aquela época, você não está dizendo assim, olha, foram 3 meses, 4 dias, 5 noites, 17 horas. Tá? Não importa isso. Isso é o Cronos. Quando nós, compulsivamente, passamos a olhar para a nossa própria história de maneira, né, cronológica, nós somos engolidos por esse tempo e ele é avassalador, ele destrói. No entanto, quando você olha para a sua vida, olhando pela perspectiva dos tempos, das épocas, tá? Dos kairos, aciona-se uma grande titânida chamada Mnemosine, a memória. Né? E a nossa memória, ela é uma memória afetiva, ela eleva o poder de uma questão chamada saudade,
né? Ok? É muito interessante. Pense bem. Ó, faz esse exercício. Todas as histórias que você consegue medir tempo, hora, né, exato, são histórias muito ruins e que você não tem de saudade alguma daquilo. São lembranças que te marcaram, você fala, olha, foi no dia tal, na hora tal, do jeito tal, e durou tanto, e é assim, tarará. E toda vez que você pensa em época, naquela época, tá? Quando você pensa no Kairos, é uma coisa muito mais essa saudade, da leveza da situação, né? Do prazer, das descobertas. O Kairos, ele é O tempo incrível. da vivência, né? O tempo da experiência, da vivência. Mas quando essa vivência é uma coisa Sim, negativa, ruim, no sentido de uma experiência, né? De ordem afetiva. A gente ouve muitas pessoas falarem, olha, foi um péssimo ano, nossa, aquele período ali que foi de tanto a tanto, as pessoas falam até assim, foi de tanto a tanto, olha, é cronológico mesmo. Agora, quando você pensa em saudade, né, de épocas e tudo, e à medida que a gente vai vivendo, Carol, as épocas, elas vão tomando volumes, cores, formas, né? Muito forte. Tá bom? Queridos, muito obrigado a todos. Nossa, Todas. Tá? Muito bom. Muito bom. Daqui a 15 dias Ótimo mesmo. Espero que vocês Ótimo. venham todos. Estejamos todos aqui para falar um pouco dessas deusas, né? Essas figuras tão complexas, né? E entender essas maternidades variadas. Né? Aí a gente vai ter uma série de coisas para discutir. Mas eu acho que era fundamental vocês terem esse embasamento, né? Esse contorno todo, que não é nem bem um contorno, né? Mas toda essa aura em torno do que vamos falar sobre as figuras maternas. Quase um molho, né, Fábio? Isso, é um molho. Um tempero. Com gosto e cheiro. Assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigada, viu, Fábio? Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Nos vemos Tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Nossa, você foi bom. Muito bom.